Graça, querido internauta, Deus abençoe a tua vida. Nesta manhã quero agradecer a Deus pela tua vida, sim, por este dia tão maravilhoso. E nesta manhã desejo compartilhar a palavra de Deus que está no livro de Romanos capítulo 8, ao versos de número 1. Diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estamos diante desta palavra, irmãos, na qual nos fala sobre condenação. Condenação, seja juízo. Então a palavra aqui diz que já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. E se formos a entender esta palavra, poderemos encontrar que diz que não há condenação quando estamos em Cristo. Então significa que sem Cristo nós continuamos em condenação. De que condenação a Bíblia nos fala? Quando Deus ele criou o ser humano e colocou no jardim do Éden, ele o colocou sobre uma ordem na qual ele podia comer de todas as árvores, exceto a árvore que estava no meio. Então, naquele dia na qual a serpente enganou a mulher e desta forma eles foram tirados do jardim do Éden, a palavra de Deus diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O ser humano que foi criado para não adoecer, para ser um homem, aleluia, imortal, quando ele peca, quando ele dá a entrada do pecado sobre si, que vinha com Satanás, aí ele corrompeu a sua intimidade com Deus. E a palavra diz que ele foi destituído, assim como nós também somos da linhagem adâmica, somos destituídos da glória de Deus. Então, desta forma, a palavra diz que todos nós pecamos e afastados estamos da glória de Deus. Afastados da glória de Deus é afastados da vida na qual Deus ele nos proporcionara naquele jardim e ele quisera nos proporcionar em longos anos. Mas uma vez que nós escolhemos o pecado, aí ficamos afastados da glória de Deus. Aí permitimos com que a enfermidade pudesse entrar sobre nós. Aí nós ficamos em uma situação suspensa, na qual os demônios já podiam fazer morada de nós. Mas esse não era o plano de Deus. O plano de Deus nunca foi deixar com que o ser humano sofresse, mas por conta das nossas escolhas acabamos entrando em uma situação dessas, a saber que os nossos primeiros pais, eles aqui pecaram e nós carregamos também a consequência do pecado, porque nós também seguimos o mesmo pecado. Então a palavra diz que desta forma houve alguma condenação, fomos afastados. E em Romanos capítulo 6, versos de número 23 também, diz que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Entenda que quanto mais nós praticamos aquilo que desagrada a Deus, a palavra diz que recebemos uma condenação, e essa condenação é a morte. O final de tudo isso é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e essa vida eterna que vem através de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ele veio na terra com o propósito de vir nos ministrar a palavra, ele veio para vencer o pecado e a morte, e naquela cruz ele teve essa autoridade de poder dar um basta ao pecado e à morte. Esse é o dom gratuito de Deus. Então aqui a palavra nos explica que há dois caminhos. Há o caminho que nós podemos seguir pecando, fazendo tudo quanto nós quisermos da nossa vida, sem precisarmos de Deus em nós. Mas a palavra diz que a consequência desse caminho, querido, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, que é outro caminho, se seguirmos a Cristo, abraçarmos a Jesus e vivermos segundo a sua palavra, a palavra diz que é termos a vida eterna. Esse é o dom gratuito de Deus. Essa é a dádiva de Deus. Você não precisa pagar nada para poder alcançar a vida eterna. Você não precisa oferecer nada além da tua fé e disposição em cumprir a palavra de Deus para alcançar a vida eterna. E a palavra aqui diz que todos quanto aceitam seguir o caminho de Deus, seguir a Cristo, diz que não há mais nenhuma condenação. Aquela condenação do pecado que era a morte, Jesus ele venceu. Então, estando nós em Cristo, já não temos mais nenhuma condenação. Estando nós em Cristo,
Aquele pecado que deveria nos condenar, ele agora é perdoado e é purificado pelo poderoso santo sangue de Jesus. Então, meu querido irmão, não há como você ter uma vida, aleluia, de paz, uma vida de alegria se não estiver em Cristo. Porque entenda uma coisa, todas as coisas maldosas são consequências do pecado. Se calhar a situação na qual você está se encontrando agora é por consequência de algum pecado que você tenha cometido, é por consequência do pecado que os primeiros homens cometeram, nós também vamos cometendo dia após dia. Mas a palavra diz que estando em Cristo Jesus, não há mais nenhuma condenação, não há mais aquela situação de vivermos uma vida intranquila, é uma vida sem paz, é uma vida de tormento. Estando em Cristo Jesus podemos alcançar vida com abundância. Estando em Cristo podemos alcançar paz. Então tudo quanto precisamos fazer é dar um passo para Jesus. E a palavra aqui diz que não há mais nenhuma condenação, não há mais nada que poderá nos afastar de Cristo. Se você continuar com Romanos chegando aos 30 e tal, ele pergunta, afinal de contas, agora o que pode nos apartar do amor de Deus? Não há nada que possa nos apartar do amor de Deus, em nome de Jesus. Então, o teu pecado foi pago naquela cruz. O teu pecado, Jesus, aliás, ele pagou o preço por você. Aceita Cristo Jesus e seja salvo e seja livre desta condenação da morte. Se você morrer agora sem aceitar a Cristo e sem estar nos seus caminhos, o salário de todo o teu pecado que você vem cometendo é a morte. A morte simboliza a ida ao inferno. E eu quero acreditar que você não quer ir para o inferno. Eu quero acreditar que você não deseja receber esse pago. Mas todos nós queremos estar no céu. Mas para estar no céu, irmãos, é necessário crermos em Jesus e vivermos segundo a sua palavra. Não há meio termo, não há outro caminho. O caminho é esse, aleluia. É vivermos a palavra de Deus, é vivermos pelo amor, é vivermos pela humildade, é vivermos pela simplicidade, é viver em honestidade, é viver uma vida de fidelidade para com Deus, é viver uma vida justa, aleluia, é viver uma vida, aleluia, de agrado a Deus, que possa servir de exemplo para os homens. Então, meu irmão, minha irmã, receba Cristo Jesus, aceita o Senhor e Salvador da tua vida. Ele pagou o preço por ti. E a palavra diz que não aqueles que andam segundo a carne. Andar segundo a carne é andar sobre o pecado. Andar segundo a carne é andar em toda sorte de pecado. E você poderá ver isso com mais vagar em Gálatas capítulo 5, versículo 16. As obras da carne. Todos quanto andam segundo Gálatas 5,16, a palavra diz que estas pessoas têm condenação e o salário dessas pessoas é a morte, é a ida ao inferno. Então, estando eu em vida, já posso saber qual será o meu destino, se é o inferno ou se é o céu, através da palavra de Deus. Então, e no versículo 6 do mesmo capítulo 8 diz: porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é a vida. O que é inclinação? A dedicação do cumprimento das vontades da carne. A Bíblia diz que é a morte. Aleluia. Quando nós nos dedicamos em continuar a fazer o desagradável a Deus, quando nós nos dedicamos a continuar a fazer aquilo que não é da vontade de Deus, diz que estamos plantando para depois colhermos a morte. Mas a inclinação do Espírito é a vida eterna. Aleluia. Com isso é maravilhoso. Quando nós nos dedicamos aos caminhos de Deus, quando nós nos dedicamos ao estudo da palavra, quando nós nos dedicamos à obediência da palavra, quando nós nos dedicamos a tudo aquilo que é de agrado a Deus, que está na Bíblia Sagrada para nos conduzir a um bom caminho, a uma vida diferente. Aleluia. A Bíblia diz que a inclinação do Espírito é a vida e paz. Aleluia. Aos que andam segundo o Espírito, eles estão plantando, estão traçando, estão criando um caminho de salvação em Cristo Jesus. Em que caminho você se encontra hoje?
Qual é a tua inclinação? É o que você tem se dedicado? Será que você ainda tem continuado a se dedicar nas coisas que vão te afastar de Deus? Ou você está gastando o teu tempo investindo nas coisas que te aproximam de Jesus? Essa é uma reflexão, é uma questão que você deve fazer-se e responder hoje. É em que você tem gastado o teu tempo. Se você tem gastado o teu tempo nas coisas deste mundo, infelizmente, o salário disso será o inferno. E se a morte chegar agora, o teu juízo já está carimbado. Somente vai te restar a sentença. Mas se você dedicar o seu tempo hoje às coisas de Deus, se agora que você está me escutando tomar a decisão de aceitar a Jesus como teu Senhor e suficiente Salvador, querido, você está colhendo a vida eterna. A vida eterna é ter paz, a vida eterna é ter alegria em meus problemas e minhas dificuldades. A vida eterna é ter a certeza de que se eu morrer agora e se Jesus vier agora, eu tenho sim a minha salvação com o Senhor. Será que você que vai à igreja todos os dias tem a certeza da tua salvação? Será que você que está toda hora já tem a certeza da tua salvação? Se calhar você ainda está com dúvida, porque você ainda tem estado sobre dois caminhos, um caminho em Deus e um caminho nas coisas do mundo. Faça uma decisão, escolha hoje. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O pecado já não pode mais afastar o ser humano de Deus. Aleluia, porque Cristo morreu por nós. Cristo verteu o seu sangue naquela cruz para me chamar, para puxar a você para Ele, em nome de Jesus. Espero que este vídeo tenha te abençoado. Você que precisa de alguma ajuda, de algum conselho, coloque aí nos comentários, estarei a dispor para poder o aconselhar e dar mais ensinamento sobre a situação da salvação no nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.